Olá, muito boa noite para você, uma ótima noite para todo mundo. Está começando agora mais um Terra Viva DBO na TV. Vamos juntos acompanhar as principais notícias da pecuária brasileira desta terça-feira, dia 8 de novembro. E o Brasil pode alcançar mais um marco na produção de milho. Diferente da primeira safra deste ano, que deve registrar uma leve queda, a segunda safra de milho brasileira pode ser recorde. O analista de mercado da Stonex, João Pedro Lopes, comenta essa expectativa positiva na produção do milho. Nossa expectativa é bem positiva, é de uma produção de 28,6 milhões de toneladas, é um pouco menor em relação ao estimado que a gente alcançou no ano passado, mas ainda assim é um número bem expressivo para a primeira safra. A segunda, que é realmente a maior ofertante do milho no Brasil, né? A gente divulgou nosso primeiro número para a safra 22/23 no comecinho desse mês de novembro, e a nossa primeira estimativa ficou em 99,13 milhões de toneladas, que seria um recorde para a segunda safra brasileira, e um crescimento de 4,5% em relação ao que a gente atingiu na safra 21/22. O preço acabou subindo, os custos vieram mais elevados, inclusive a gente viu nessa safra de verão 22/23 um recuo da área plantada, principalmente motivado por esse aumento de custo. Mas para a safrinha ainda a expectativa é positiva, apesar desses custos mais elevados. O preço deve continuar bem atrativo e o produtor deve continuar aumentando a área plantada. A gente tem uma expectativa bem positiva para a demanda doméstica brasileira, tanto para o uso para ração, né, e tanto quanto para o uso para etanol de milho. E além disso, o Brasil tem alcançado uma participação cada vez maior no mercado internacional. Deve registrar mais um recorde na produção de grãos durante a safra 2022/23, conforme o primeiro levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento para o período. A previsão é de que o volume produzido chegue a 18 milhões de toneladas. O número corresponde a um aumento de 8,5% em relação ao ano agrícola anterior. A expansão da área cultivada será de 2%, alcançando 4 milhões de hectares. E a produtividade será mais de 60% superior. Vamos agora à conversa com o analista desta semana, que traz uma análise do pessoal da Scott Consultoria sobre relação de troca do boi gordo com o DDG. Acompanhe. Olá, meu nome é Jaine, sou zootecnista analista de mercado da Scott Consultoria e venho trazer um pouco da relação de troca do boi gordo com o DDG. Bom, com o aumento do custo de produção, as usinas de etanol, em algumas regiões, têm reduzido aí a sua produção, o que tem refletido diretamente no preço do DDG. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, em Mato Grosso, por exemplo, a tonelada do DDG de 30% de proteína bruta, na média de outubro, comparada à média de setembro, estava sendo cotada a R$ 1.485, sem considerar o frete, que um aumento aí na comparação mensal, né, de 0,8%. E com a queda da arroba do boi gordo também em Mato Grosso em 4,1%, tem feito com que essa relação de troca do insumo esteja desfavorável para o pecuarista. No estado, foi necessário 5,9 arrobas de boi gordo para a compra de 1 tonelada de DDG, uma piora aí de 5,2% nesse poder de compra. Bom, só que a curto prazo, com a retomada da produção das usinas de etanol, pode ser, né, que sustente, pode tirar essa sustentação do preço alto do DDG. Muito obrigada, até a próxima. Agora vamos para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com uma entrevista ao vivo sobre uma planta leguminosa que ainda é pouco conhecida pelos pecuaristas e pode ajudar no aumento do ganho de peso do gado. É rapidinho, fique com a gente no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. E o desmódio, uma planta leguminosa que ainda é pouco conhecida pelo pecuarista brasileiro, apresentou excelentes resultados num plantio consorciado com braquiária, aumentando o ganho de peso do gado, diminuindo o tempo de terminação, dispensando a adubação nitrogenada e reduzindo assim a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. O estudo foi feito pelos pesquisadores da Embrapa Agrobiologia do Rio de Janeiro,
numa área experimental no sul da Bahia. E para saber mais informações sobre o trabalho, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o doutor Roberto Bode, químico agrícola e pesquisador da Embrapa, que vai participar do nosso programa falando ao vivo, diretamente de lá, do Rio de Janeiro. Boa noite, doutor. Para nós é uma satisfação te receber aqui, viu? Mesmo que de forma virtual. Muito obrigado. Vamos lá, seja muito bem-vindo. E para a gente começar, quais são as características principais desta leguminosa que vocês usaram aí no consórcio com a braquiária? A principal diferença entre ele e estilo Santos, etc., é que ele produz semente, mas também ele produz novos plantas do caule, né? E a parte do caule você chama o nó, que é dos segmentos do caule. Quando deitado no chão, ele rebrota e coloca raízes e produz novas plantas. Isso significa que ainda, se não a semente não germina, a planta continua multiplicando. E por isso é persistente. E pode ficar muitos anos no pastagem. Certo, doutor Robert. E como que esse estudo foi feito? Quando que essa pesquisa começou de fato? Começamos mais ou menos em 1990, trabalhando sempre no sul da Bahia e na estação do CEPLAC. E trabalhamos inicialmente com a Brachiaria humidicula, com isso leguminosa, Desmodium, e a pastagem persistiu, mas não produziu muito mais ganho de peso. Mas quando a gente conseguiu outro manejo da planta, e adicionando com marandu, Brachiaria brisantha marandu, conseguimos resultados muito interessantes. Certo. E o que foi que a pesquisa descobriu em relação ao ganho de peso dos animais na área consorciada de braquiária com desmódio? Sim, o experimento teve 3 tratamentos. A braquiária marandu sem nitrogênio, com 3 vezes 50, 150 quilos de nitrogênio por hectare na forma de ureia, ou só consorciado com essa leguminosa. Ele produziu 60% mais ganho de peso do que a pastagem sem adubo nitrogenado. Com adubo nitrogenado, empatou. Então, a gente está substituindo, se quiser, 150 quilos de nitrogênio com essa leguminosa por ano. Certo. E o que aconteceu com o tempo de terminação dos animais? Isso diminuiu porque a taxa de engorda aumentou. Estamos com... a gente não vai do ciclo completo nesses experimentos, mas a indicação é que é aproximadamente 30% menos tempo a terminação se você não usa adubação nitrogenada ou nem a consórcio com essa leguminosa. Certo, doutor Robert. E qual foi a diferença entre os resultados conseguidos na área que recebeu adubação nitrogenada e na área que tinha só o consórcio do capim com desmódio? Basicamente, nenhuma diferença. Para animal, para ganho de peso, para o dócil, para gramínea, foi a mesma coisa. A concentração da proteína na grama, depois de 2 anos, subiu e ficou igual com 150 kg de nitrogênio ou com a consórcio. De transferência de nitrogênio de leguminosa para a gramínea, no caso desse consórcio, né? Certo. E numa situação normal, quanto a adubação nitrogenada representa no custo de produção do pecuarista? Eu consultei um amigo outro dia, ele fala que aproximadamente $300 para 150 quilos, ou R$1.500 por ano. Só do nitrogênio. Só comprar ureia equivalente a 150 quilos de nitrogênio, que será 330, 320 quilos de ureia, custaria uns R$1.500. Não sei se meus preços estão muito atualizados.
Certo. E por que a adubação nitrogenada é um problema para a sustentabilidade ambiental da fazenda, né? A gente tem falado muito de uma pecuária mais sustentável. Então, o que a gente pode trazer em relação a isso? Well, especificamente é sobre a emissão dos gases de efeito de estufa, né? A leguminosa, especialmente essa leguminosa, contém taninas, né? Esses taninos, quando ingeridos pelo animal, inibe a produção de metano. Exatamente quantos nós não sabemos ainda, essa parte ainda está sob experimentação. Mas a outra coisa que ele produz menos o óxido nitroso, outro gás que vem dos excretas colocados no chão, em comparação com o nitrogênio do adubo. E você tem, quando você compra adubo, você está comprando um produto que foi feito com gás de efeito de estufa, com dióxido de carbono, né? Energia fóssil. Então você economiza totalmente esses 150 quilos de nitrogênio que você adicionar, produz a mesma quantidade de carne, menos emissões de metano e menos emissões de óxido nitroso. Nada é isso que o produtor vai ver. Só quando alguém lá mede essas coisas. Mas ele vai ver o aumento de produtividade sem a adubação nitrogenada, que interessa a ele economicamente. Certo. E quais foram as conclusões do trabalho em relação à diminuição da emissão de gases que provocam aí o efeito estufa na atmosfera? Acho que já mais ou menos respondi isso, mas você vai ter menos metano, menos óxido nitroso e produz menos e utilizar menos energia fóssil para produzir os seus adubos. Então, isso representa mitigação de talvez 20 ou 30% menos do que se você usava só fertilizantes nitrogenados. Certo. E a gente sabe que é um fato comprovado que o pecuarista brasileiro não gosta de usar leguminosa no pasto, né? Por que isso acontece? E por que o desmódio pode mudar esse costume? O desmódio é o outro que é amendoim forrageiro. Esses dois são, que chamam estoloníferos, eles produzem vegetativamente. Eles não somem de pastagem. Estilos Santos, que foi muito utilizado, é uma excelente leguminosa, mas depois de um ano e pouco, ele some. As sementes não caem no chão e germina muito pouco e some. O produtor não gosta, cada 2 anos, se ele quer leguminosa, ele tem para renovar a pastagem, que é muito custoso. Aí se você tenta renovar a pastagem numa tempo que tem estiagem, você perde todas as suas sementes, que são caros. Então, quando você consegue estabelecer o consórcio com desmódio, com bom manejo, vai para décadas, muitos anos. Certo, doutor Robert. E a gente pode esperar mais alguma pesquisa nesse sentido, em relação ao uso de leguminosa no pasto, ou até em relação à pecuária mais sustentável? Vocês estão produzindo mais alguma coisa nesse sentido por aí? Bom, estamos trabalhando com estes dois leguminosos, a Desmodium e a amendoim forrageiro, Arachis pintoi, e também com outro chamado Macrotiloma, que é possível que o animal come a semente e germinar nas fezes. Esse é um jeito de também manter essa leguminosa permanentemente no consórcio. Isso já está em desenvolvimento junto com nossas medições que está fazendo de emissões de metano do animal. Certo, doutor Robert. Então já fica até o nosso convite para quando tiver com essa pesquisa pronta, aparecer por aqui mais uma vez e detalhar para a gente, compartilhar aqui no Terra Viva DBO na TV. Muito obrigado, né? Certo. E obrigado só para a gente encerrar, como que o pecuarista pode ter acesso aí a esses estudos, a essas pesquisas desenvolvidas por vocês? Eu acho que nós temos para escrever algumas
documentos em português, porque foi publicado recentemente em inglês. Isso foi muito difícil, foi um trabalho muito detalhado, muito rigoroso. A gente esqueceu que temos para colocar os mesmos resultados em português em forma de boletins, que a gente está preparando agora. Certo, Dr. Robert. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e pelo seu tempo aqui com a gente. Até uma próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite. Boa noite. Agora nós vamos para o noroeste da China. Por lá, todo ano, pastores levam um rebanho para um pasto de inverno, onde há comida suficiente para os animais enfrentarem as baixas temperaturas. Confira. A partir de setembro de cada ano, os pastores locais conduziam seu gado, ovelhas e camelos do pasto de outono nas pastagens de Bainbuluk, no condado de Hejin, para os pastos de inverno, onde há comida suficiente para o gado. Eu 今年600多个只羊，40多个马，60多个牦牛，整整4天安全到东窝子。 Enquanto isso, o governo local organizou equipes de orientação e forneceu materiais para pastores para apoiar o processo de migração do gado. 今年我们把这个村到东窝子转场的有32户，24000多只村需要过冬。我们服务队呢，这个转场期间给牧民提供一些服务，确保转场工作顺利完成。 A migração de gado em Hejin deve terminar no início de novembro, com o número de animais chegando a quase 1 milhão. O desembolso do crédito rural somou mais de 148 bilhões de reais na safra 2022-23 até outubro, aumento de 22% em relação a igual período da safra anterior. Os financiamentos de custeio seguem em ritmo forte, com a aplicação de 98 bilhões de reais, a comercialização com 8 bilhões e a industrialização com 7 bilhões de reais. De acordo com a Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, os financiamentos destinados a investimentos tendem a se intensificar nos próximos meses. O aumento na contratação de financiamentos de custeio aconteceu pela elevação dos custos de produção e das oportunidades de mercado ditadas por condições favoráveis de preço e de demanda. Esse aumento foi de 42% no âmbito do Pronaf e de 73% em números de contratos de custeio por programa. Os aumentos foram de 30% no Pronamp, 6% no Pronaf e de 9% nos demais produtores. Vamos agora para mais um rápido intervalo e já voltamos com as cotações desta terça-feira. É rapidinho, fique com a gente no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV e chegou a hora da gente falar sobre o fechamento do mercado do boi gordo. No balanço da Scott Consultoria foram apuradas mudanças em 7 das 32 praças pesquisadas. Acompanhe no nosso mapa. Começamos a lista de variações de hoje no norte de Mato Grosso, que a queda foi geral. Por lá, o macho está sendo falado a R$ 239,50 e a fêmea a R$ 229,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Tanto na capital Cuiabá quanto na parte sudeste do estado, quem escorregou foi a vaca, que agora vale R$ 224,50. Em Paragominas, no Pará, o macho está cotado a R$ 259. Na parte sul do Tocantins, os preços também caíram. Na região, o boi não passa dos R$ 254 e a vaca dos R$ 243,50. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, o valor do boi agora é de R$ 256. Em Três Lagoas, o macho desvalorizou e foi para R$ 251, enquanto a fêmea seguiu sentido contrário e arribou para R$ 231,50.
Em São Paulo, os preços registraram estabilidade, tanto em Barretos quanto em Araçatuba. O valor do boi agora é de R$ 269 no prazo de 30 dias. E pensando na capacitação para quem reside no campo, a Emater oferece curso de empreendedorismo e sucessão rural para jovens no Distrito Federal. Confira os detalhes na matéria da Nayane Carvalho e José Ferreira. Com tanta oportunidade na cidade, jovens têm abandonado a área rural. Mas com a Marília, estudante de agroecologia no Distrito Federal, foi diferente. Apesar de ter nascido na cidade, eu fui criada nos sítios e chácara dos meus avós. Sempre tive uma grande atividade, oportunidade de desenvolver algumas atividades no sítio, na chácara dos meus avós. Já o Gabriel vê no campo uma oportunidade de crescimento profissional. Particularmente, eu queria ter uma própria evolução minha, porque por mais que a gente é da cidade, com tanta essa facilidade da modernidade, né, a tecnologia aí sempre está evoluindo, mas também é uma questão de paixão. Acho que por mais que eu não tenha muito contato com o agro, eu tinha uma paixão de querer estar lá. Então, acho que foi isso o fogo que me acendeu para vir aqui no IFB, fazer a minha inscrição e evoluir cada vez mais. Para mudar esse cenário de êxodo rural, desde 2019, a Emater do Distrito Federal oferece capacitações gratuitas. Hoje a gente está no terceiro curso aqui, dentro dessa parceria com o IFB. É um curso que nós temos 80 inscritos, uma parceria que a gente formalizou junto com o IFB, que já tem diversos cursos dentro da área rural, né, que são ofertados aqui. E a gente, baseado numa dificuldade que a gente tinha um pouco de mobilizar esses jovens e tentar identificar cada um deles e conseguir convencê-los de participar dos cursos de juventude rural que a Emater há vários anos já atua, a gente resolveu fechar essa parceria e já contar com toda essa estrutura que eles têm e divulgar dentro das próprias turmas. Aqui, os alunos terão aulas de associação e cooperativismo, pesquisa de mercado, viabilidade do negócio, políticas públicas, exportação no agro e sucessão familiar. O programa Filhos deste Solo já capacitou quase 300 jovens rurais do Distrito Federal em empreendedorismo e gestão de negócios. Desta vez, jovens moradores do campo de 16 a 29 anos de idade serão certificados no final do curso de 20 horas. Até o dia 11 de novembro, os jovens também vão formular projetos produtivos desenhados por eles mesmos. Depois, quando tiver algumas missões técnicas, congressos, excursões, a gente usa esses jovens como referência. Então, a gente valoriza que eles se empenharam para entregar esse plano, que eles se empenharam para ter essa assiduidade e aí, a partir daí, a gente leva isso em consideração e privilegia eles nesses complementos que são as viagens, congressos e cursos. O curso de empreendedorismo aqui realizado com apoio da Emater e do IFB, ele pode ajudar os jovens a fomentarem no campo inovação, né? E o Terra Viva DBO na TV de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e audiência. A gente se vê nesta quarta-feira com a reapresentação deste programa às 6h30 da manhã e uma nova edição às 7h25 da noite com a Daiane Andrade. Lembrando que você pode rever este e outros programas no YouTube do canal Terra Viva. Um ótimo descanso para você e até a próxima!